Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Garotas do Programa. E calma, não é o que você tá pensando. É muito melhor! Eu sou a Maria Carla. Eu sou a Renata. E eu sou a Marília. E vocês devem estar se perguntando, cadê a Ivete? Ivete teve um compromisso. Um compromisso profissional. E, infelizmente, neste episódio ela não vai participar. Mas não fiquem tristes, porque no próximo ela tá com a gente de volta. Quente e fervendo. Exatamente. Como sempre. E hoje, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre um tema muito importante, que ainda é um tabu para as pessoas, que a gente vai falar sobre orgasmo feminino e sexualidade. Tema super quente. bom, hein? Tema bom, Tema bom. Os homens têm que assistir. Pois é. E a gente escolheu esse tema porque o prazer é uma parte fundamental do autoconhecimento e da liberdade. E vou te falar, ainda há muito a ser descoberto e discutido. Se eu fosse você, é claro, como sempre, eu convido vocês a ficar até o final, porque essa conversa promete ser tão reveladora quanto transformadora, porque a gente tem uma convidada sensacional. Então, vem com a gente. Produção, roda a vinheta e vem com a gente. Garotas do programa, 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 garotas do programa. Mas antes de mergulharmos no tema de hoje, o Garotas do Programa quer fazer um agradecimento super especial a todos os nossos parceiros que ajudam a tudo isso acontecer. E eu começo falando da Bubbles Studio. Óbvio, né, gente? Ó, coraçãozinho. A gente puxa a sardinha mesmo, né? Sempre. Por quê? Eles não só proporcionam um estúdio maravilhoso, como vocês podem ver, mas também de toda a qualidade, toda a produção, marketing. E, gente, Bubbles Studio, se você quiser ter um programa só seu, um podcast só seu, você tem que entrar em contato. Eu já vou aproveitar que hoje a gente tá com a falta da nossa Ivetinha e vou falar da Mio Rocks, que eles nada mais, nada menos, eles cuidam e enfeitam todos os seus pets, gatinho e cachorrinho, para ter estilo e conforto. Miau. Miau Rocks. Miau Rocks. Tem mais parceiro bacana. Temos a Ilustre Company. Ilustra Com nossas canequinhas Company. lindas, olha só. Tamo chique, gente. Exato. A gente tá falando tanto tempo, né? Agora nós estamos com as nossas A canecas Ilustre incríveis. Company transforma as nossas ideias em canecas incríveis e cheias de personalidades. Muita. Muito legal, muito legal. E eu quero mandar um abraço apertado para as nossas parceiras do Macherry, que deixa a gente sempre mais bela, nossas unhas cuidadas. Olha essa make. Make maravilhosa, cabelo arrumado. Elas são nossas parceiras aqui de gravação e toda gravação elas nos embelezam. Então, se você quer agendar um horário, entre em contato com elas. E um outro parceiro, esse daí não deixa a gente mais gordinha não, tá? Mania de Açúcar. Sabores maravilhosos que são pura felicidade. Então, se você quer saber mais sobre a respeito de todos esses parceiros nossos, tem o QR Code que leva para o Instagram, para todas as redes deles. Aproveitem, entre lá, siga eles, entre em contato com eles, porque eles têm produtos maravilhosos e são nossos parceiros aqui de longa data já. Isso aí. E se você tem uma empresa, uma marca, um produto, um serviço que quer aparecer aqui com a gente no Garotas do Programa, entre em contato, a gente bate um papo e entende o seu projeto, a sua ideia e nós, junto com a nossa produtora, Bubbles Studios, Isso vamos aí. traçar um melhor plano para colocar aqui o seu projeto no ar, a fazer acontecer o seu projeto. Vai ser um prazer imenso ter você como parceiro ou como patrocinador. Então, entre em contato. É isso É aí. isso aí. Gente, como sempre, a gente tem parceiros incríveis, né, meninas? Maravilhosos. Maravilhosos. Muito bom. Mas, outra coisa, hein? O que tá acontecendo aí, Marília? Você tá sentindo minha falta? Ai, tô tão sozinha aqui hoje. Você tá sozinha? Tô muito sozinha Hoje hoje tá aqui, sozinha. meninas. A Ivete hoje Mas não não por veio. muito tempo. Ah. E aí, com isso, o que nós temos aí pra apresentar? Hoje a Marília não vai ficar sozinha muito Não tempo. vou ficar Não vai. Nós temos a nossa super convidada, gente. Uau! E
E essa convidada é bafo, que eu fiquei sabendo. Bafo, Ué, gente. dá pra ver por aqui, tá ali, ó. Olha A lá, gente ainda não deu foco ali, ó. a gente ainda não Deus. focou, a gente ainda não focou, mas calma que é bafo. Hoje é bafo, hoje é quente. Gente, garotas e garotos, olha só. Garotas. Para abrir o nosso tema de hoje, que o nosso tema nada mais, nada menos que orgasmo feminino e sexualidade, prazer, tabus e autoconhecimento. E nós trouxemos uma convidada que ela é fera no assunto. E ela vai nos ensinar muito com esse papo incrível. Eu vou apresentar ela antes dela aparecer. Gente, é muita coisa boa. Vamos lá. Olha só o que a nossa convidada faz e sabe. Bom, ela é pura energia e autenticidade. Taurina, nascida em 18 de maio de 82. Ela é mãe solo de uma filha que está prestes a completar 20 anos. Uma moça, hein? Vive a vida afetiva com liberdade, sem rótulos. E hoje está com o coração aquecido. E segura, meninas. Ué. A vida sexual ativa. Muito bom! Eclética. É assim que eu gosto, Roseta. Isso aí. Tem que estar na atividade. É isso aí. Vamos lá. Eclética, ela curte desde filmes de ação e terror até séries viciantes e, claro, realities. Porque equilíbrio na vida é tudo, né, Claro. gente? Top. Na comida, ama hambúrgueres, pizza, comida japonesa, mas adoro experimentar novidades. Ousada, gosto de gente que se coloca ali pra conhecer o novo. Muito legal. Gateira assumida, tem 6 gatos em casa, Oh. que foram acolhidos ao longo dos últimos 6 anos, por desde ano. que saiu da casa dos seus pais. Verdade, um por ano. A academia é sua segunda casa e eu morri de inveja, gente. Porque ela faz musculação de 5 a 6 vezes por semana. Ou seja, ela malha todo dia. Não descansa um. Eu sonho em chegar lá. E nos últimos anos transformou transformou essa malhação em hábito. E com isso ela eliminou 6 quilos. Desculpa, 10 gente. quilos. 10 quilos, tô cega. 10 ou 10. 4 Foi tanto faz quilo que até me diferença, perdi. Eliminou 10 quilos. O cardio é o seu momento sagrado de introspecção. Faz sentido, muito sentido. Leitora ávida, alterna entre ficção, romance e livros técnicos de autoconhecimento. Curiosa, intensa, provocadora quando precisa, mas também observadora, carinhosa e muito bem-humorada. Acredita que prazer, corpo e liberdade caminham juntos. Gente, eu fiz só um resumo de quem é essa mulher. Fiz só um resumo sobre ela, mas claro que ninguém melhor do que ela mesmo para falar quem é ela. Então, gente, com vocês, a nossa super Érica Pedros. Bem-vinda! Seja super bem-vinda. Senta aqui, Chegue Érica. mais, chegue mais. Boa noite. Boa Chega, noite. chega. Boa noite, Já Érica. chegou chegando. Gente, é muita coisa. Eu já tenho várias perguntas aqui só dessa apresentação aqui. Mas, Érica, seja muito bem-vinda. A gente está muito feliz de ter você aqui. Até para levar não só diversão, mas muita informação de um assunto que é muito tabu. Né? As pessoas acho que têm medo de falar sobre esse tema. E eu já abro aqui, né, deixando vocês se apresentar, falar, mas já abro aqui fazendo uma pergunta. Eu quero saber como que surgiu o seu interesse por sexualidade feminina e disfunções sexuais. E solta a voz. Vai que é sua. Vamos lá. Eu costumo falar, primeiramente, que acho que a profissão nos escolhe, né? É meio difícil, assim. Eu sou fisioterapeuta. Eu demorei muito para me encontrar na área. Eu sou formada em comunicação empresarial. Olha. Me formei em comunicação empresarial quando a minha filha tinha 2 anos de idade. Nossa. Nada a ver, né? Olha, Nada a Mas ver com a minha imagina, área. você tem 18, né? Nada a ver com a minha área. Passei aí por diversas... sempre trabalhei em escritório, na verdade. Quando eu fui para fisioterapia, a minha área era esporte. Eu jurava que eu ia para a área esportiva. Sempre gostei de educação física, sempre fui muito voltada por esporte. sim. Academia, sempre gostei. Malho desde os 14 anos, sempre fiz natação, sempre gostei do esporte. E eu falava que eu ia fazer fisioterapia esportiva e eu ia para essa área, né? E fui, né, estudando tudo. Na metade do caminho,
me formei na fisioterapia. Minha primeira pós-graduação na físio foi em ortopedia esportiva. Só que quando eu estava ali na pós-graduação, eu tinha uma sala ao lado e era uma sala basicamente só com mulheres. E no intervalo, a gente ficava ali, tipo, eu percebia as meninas conversando. Hoje vai ter aula de avaliação. Você se depilou? Gente, que aula é essa que as meninas estão perguntando se depilou, se não se depilou? E eu comecei a me interessar por curiosidade mesmo, saber o que elas estavam falando. Porque na graduação, ninguém falava sobre isso. Sim. Eu não imaginava o que era fisioterapia pélvica. Não tinha ideia o que era isso. Não, e assim, sem querer te interromper, eu também foi uma super novidade. Não sabia nem que existia isso. Exatamente. E assim, entrar nesse tema da sexualidade, pra mim, é muito legal, porque eu falo, se eu, que sou da área, pra mim era uma coisa totalmente nova, imagino pra quem é leigo no assunto. Então, assim, quando eu vou para essa área, eu comecei a me questionar. Falei assim, como assim? O que é fisioterapia pélvica, né? E comecei a perguntar para as meninas da recepção e eles falaram assim, vai abrir uma turma mês que vem. E quem já é aluno tem 50% de desconto. Você não quer participar? Melhorou, o universo Legal. conspirando. Sim, eu falei assim, eu vou entrar. E fui pra pélvica e eu descobri o que era fisioterapia pélvica fazendo fisioterapia pélvica. E quanto mais eu entrava na área, eu ia me aprofundando no tema da sexualidade. Na verdade, eu fui me aprofundando em sexualidade conforme eu fui entrando na fisioterapia pélvica. Porque a fisioterapia pélvica, ela tem um leque, assim, absurdo, né? As pessoas, quando começam a falar sobre fisioterapia pélvica, as pessoas acham que é voltado muito para gestante, em preparação de parto, em puerpério, e esquece de todo o resto quando envolve o que é fisioterapia pélvica, né? Então, assim, a gente cuida de criança, de idoso, de homens, de mulheres. Nossa. E das disfunções sexuais, que é o que eu gosto bastante de atuar. Olha legal. só. É. Então, a fisioterapia pélvica, ela é uma especificação da fisioterapia. Sim, Ela eu costumo falar que é assim, como na medicina, né? Certo, O médico... que você tem as especializações Isso, e tal. tem um médico, ele vai ser um clínico geral Sim. e depois ele vai para as especializações. É a mesma coisa a fisioterapia. A mesma coisa a fisioterapia. Você faz a fisioterapia e você vai para as especializações. E aí você vai lá para cardio-resp, vai para ortopedia, vai para fisioterapia pélvica. E dentro da fisioterapia pélvica, você vai também para sub-áreas. E aí você Certo. pode trabalhar só com mulher, só com homem, só com gestante, só com disfunções sexuais, só com disfunções urinárias, só com disfunções coloproctológicas. E aí você vai entrando em cada sub-área cada específica. sub-área. De todas essas áreas que você falou, qual é a sua especialidade? Hoje eu trabalho com as disfunções urinárias e sexuais. Legal. São as minhas especialidades. Hoje, o meu maior público são os homens, inclusive. Olha, Isso outra que novidade. viram, garotos. Tem que se cuidar. Tem que Meu se maior cuidar. público são os homens. Eu atuo bastante com o público feminino nas disfunções sexuais, atuo bastante com a disparonia e o vaginismo. Não sei se vocês já ouviram falar e vocês sabem o que é. Não, pode explicar. Pra gente tudo é novidade. Pra mim, pelo menos, tudo é novidade. Eu Pra fico mim- pensando, você falou disfunção sexual feminina? Sim. Dentre das disfunções sexuais femininas, a gente tem dispareunia, vaginismo, Meu Deus. vulvodínia, Vovaldina, anorgasmia. parece novo. Chama a O que Vovaldina. que é isso? Ai, o que? Não, vamos lá, vamos Deixa tentar eu falar, entender. Vamos por partes. Vamos voltar vamos pro por sério, partes. Não, Vamos mas por partes, é- pra tentar entender o que é, Exato, né? ela tá Porque, falando pra mim às grego. vezes- Não, pra mim às tudo vezes a novo. gente tem e nem sabe. Eu acho ótimo, gente. Eu adoro conversar sobre isso, porque essa novidade que as pessoas... Eu adoro conversar sobre isso. E pra mim é excelente essas dúvidas, E porque... muda de homem pra mulher. Total. É, Disfunção porque sexual a disfunção masculina... é- disfunção sexual masculina basicamente é disfunção erétil, Erétil. ejaculação precoce, Certo. ejaculação retardada. Que é Ponto. o que tem. Basicamente. E assim, a gente conhece. Nossa, porque a quando... retardada deve dar um trabalho. né? Sabe. Porque quando é do... Meu Deus do céu. A retardada? Ai, gente. Imagina a mulher, né? Hoje eu vou soltar várias pérolas. Sério ali, né? retardo. Hoje eu vou soltar várias pérolas. Desculpa. Ai, gente. Mas Ela já tá deve estar mais bacana. que acostumada com isso. né? A quinta série não tem jeito, né, gente? Ô, Érica, então pincela aí pra nós. O que é é o tudo quê? isso, né? O masculino, eu acho que a gente já tá, né? Quando Olha que coisa.
coisa, né? O nosso a gente não tem muito conhecimento. O masculino a gente tem. Mas é porque, eu não sei se eu A tô gente falando vive no besteira, mundo é visual patriarcal, no gente. Não homem. tem jeito, né? É um mundo patriarcal. Quando eu falei no não. público masculino, a gente tá sempre envolvido com isso. A gente sempre sabe o que é, quais são as Sabe. questões masculinas. E as questões femininas, Feminina. a gente tá sempre... É tabu. sempre tabu, é o mas será tabu. que Ninguém É a chega questão aqui do na tabu. bolsa, tabu, então, é gente, a olha, questão do hoje... tabu. Ninguém chega assim, tipo, né? É a Mas será questão que do porque tabu. não é? A gente sabe o do homem porque é visual, a gente consegue ver. Agora, o da mulher, Também. na verdade, É eu não visual consegui ou frustrante? entender como é que é. A Também. mulher nunca chega... Então Também. vamos lá, Orgasmo, é isso? Também, Vamos entender. também. Né? Vamos entender. E aí Não se uma... conhecer, talvez? E aí uma coisa, assim, bem interessante, falando, assim, da questão da sexualidade, quando a gente fala, por exemplo, da bissexualidade, né? Uma vez eu ouvi um amigo meu me perguntando, quando a gente vê falar de uma relação heterossexual, a relação sexual acaba quando o homem chega no orgasmo, quando o homem goza, ok? Tá. E Aparentemente, quando são duas mulheres, quando acaba? quando as duas gozam. Não. Assim, quando... Não acaba olha nunca. o tipo de pergunta Mas é. que surge na cabeça dos homens, né? Tipo, como que acaba? Quer dizer, como Não, que é o agora eu já pensei sexo de pra duas mulher? mulheres. Como Mas já que é o pensei no sexo? absurdo, tipo, eu acabei, Como- filho, se vira aí. É um cara egoísta. Então, Quando acaba o sexo pra mulher, no mínimo, quando ela goza. então, mínimo, né, mas, gente? mas Ou você eu tô percebe errada? como essa questão da sexualidade ainda existe esse machismo, esse preconceito que é sempre do homem. é. O homem precisa gozar, o Elas homem que não termina, o homem conseguiriam atingir e a o mulher, orgasmo. a mulher não é importante. É sempre o homem que E nós somos que vai mais controlar. lerdo, né, pra chegar Isso nesse é muito, momento. por isso que é sempre um tabu quando se fala da mulher, Sim. quando se fala na questão feminina. Sim, Por isso que é tão importante a nossa. gente falar nesse assunto, porque as mulheres, Nossa. elas acabam entrando num constrangimento, elas não conseguem falar sobre o assunto, elas não conseguem, às vezes, saber o que é prazer. E se as mulheres não se conhecem, elas não conseguem informar para o parceiro, elas não conseguem O que ela saber gosta. o que ela onde gosta. tem prazer, onde Exatamente. não tem prazer, né? E aí, se ela não se conhece, se ela não sabe como ela gosta, como que ela vai falar pro parceiro como ela... E aí a gente entra E no... pra ela se conhecer, ela tem que fazer o quê? Se tocar, se tocar. se testar. E Mas aí as vem mulheres de um não mundo falam que isso é disso. pecado, né? E a gente vem do impuro, mundo, é impuro. E assim, cultural. isso vem aí. Aí entra na questão, assim, até da questão da religião, porque lá a Eva que foi que deu a Pegou, maçã, da é. maçã, da... Então, assim, a gente entra em muitas questões, né? Sim. E aí a gente entra nas disfunções sexuais, né? Quando a gente fala das dores genitopélvicas, a gente fala da vulvodínia, da dispareunia e do vaginismo. A dispareunia é uma... Explica Vamos o lá. que Agora é eu o entendi. quê? Agora eu Vamos entendi lá, que agora dor. eu Vamos vou lá. dar Tá, o então a gente fala das na questões relação. dolorosas. A gente fala das então, questões vamos- dolorosas. E a gente Tá. classifica essas dores, tá? Certo. Então a gente tem aí a dispareunia, que é uma dor na relação sexual. A mulher, ela Certo. consegue ter a dor, ela consegue ter a relação sexual, porém com dor. Incômodo. Com incômodo. Eu tenho amigas que falam, eu tenho incômodos Eu também tenho. na relação. Muito. E acaba evitando, né? Até. Então, assim, a gente tem... Quando a gente começa a falar sobre o assunto, a gente começa a perceber que é muito comum isso ao Sim. nosso redor. E aí eu falo, não é normal, é comum. Existe uma diferença tá. sobre normalidade sobre o que é comum. É a Sim. mesma coisa da incontinência, urinária. Sim, faz todo sentido. É comum você ver uma mulher depois dos 40 perder urina num espirro, mas não é Não é normal. normal. Então a É. gente não pode normalizar algumas questões. Certo. Perder urina e dor na relação não é normal. Não é normal. Pode ser comum, mas não é normal. Então isso é bom a Ótimo. gente deixar, Ok. Bem a gente claro. esclarecer isso. Legal. Então a dispareunia é uma dor. Essa dor ela pode acontecer antes, durante, depois, ou ambos ali durante a relação sexual. O vaginismo, ela já é uma contração involuntária dos músculos do assoalho pélvico, onde trava o canal vaginal. Não é possível a penetração, nenhum dedo. A mulher não consegue colocar um absorvente interno. O canal trava. Trava mesmo. Como que a gente faz, já pulando, assim, dando a largada, né? Como que a gente faz esse tratamento? Através de massagem, a gente vai relaxando esse canal vaginal. E eu tive uma paciente que a primeira vez que eu consegui fazer o toque vaginal nela, meu dedo travou. Eu coloquei o dedo e meu dedo travou, não saía. É uma contração involuntária. Isso não quer dizer que a paciente é forte.
Ela Não manda é. nesse Ela movimento. Ela não é. Ela É não manda. involuntário. É É involuntário. A musculatura trava. Trava. O dedo trava. E assim, isso causa muita dor. O vaginismo, ele é incapacitante. Ela não consegue ter uma relação sexual. E isso acontece muito. Muito. Existem mulheres que, assim, são casadas há anos e não têm relação sexual com os maridos porque elas não conseguem ter relação. Nossa, que dó. Muitas, às vezes, acabam desistindo, não sabem que tem tratamento, ou às vezes começa o tratamento, acha que é muito doloroso e acaba desistindo no meio do caminho. Algumas vão e, assim, só fazem o tratamento porque, de repente, quer engravidar e depois que tem a gestação desiste, depois não quer mais. Então, assim, tem Totalmente muito... infelizes, sexualmente São, falando. exatamente. Então, esse é o vaginismo. E aí tem a vulvodina. A vulvodina já é uma... Gente, eu adorei esse nome. A vulvodina é uma inflamação. Tá. É um processo inflamativo ali que a mulher tem na vulva mesmo, em toda a vulva. E ela fica meio avermelhada até. Então, ela tem que cuidar da alimentação, da roupa que veste. Já é uma outra Tecido coisa. de calcinha, tecido de calça. Isso. Tem uma E série também de é coisas. doloroso. É doloroso também. Aí vai causar ardência. Ela também vai entrar ali na parte da dispareunia, mas já vai entrar uma coisa mais química ali. E tem a anorgasmia, que a mulher não sabe o que é orgasmo. Ela não consegue ter, ela não teve a experiência ou ela tem a dificuldade em ter. E aí a gente tem que descobrir, numa avaliação pélvica, a gente vai descobrir o que acontece. Ela pode ter ou ela pode ter uma falta de conhecimento do próprio corpo, da anatomia dela, que ela não se conhece. Ou, às vezes, ela tem o clitóris muito para dentro. Esse clitóris precisa estimular ele para fora. A gente precisa ensinar essa paciente a fazer esse tipo de movimento. Então, essas são as disfunções mais comuns sexuais femininas que a gente pega no consultório. Eu E dispareunia é muito comum a gente achar. Eu Olha sabia da questão de mulheres que sentem incômodo e dores na relação, Eu também. mas não sabia nome, não sabia nem que, né, tinha Nem tratamento. que tinha como tratar. Sim, É, que e as tem tratamento. Todas as outras que você falou, eu não imaginava. Não Nem eu. imaginava. Ah, não, e também a mulher que 50 anos de casado não sabe o que é um orgasmo. Não, mas isso daí Tem eu acredito muito. que existe. Gente, eu assisti um filme Nem essa só semana. casada. Sim, sim, solteira, é. isso daí tem muito. Tem. Eu assisti um filme semana passada, chama Boa Sorte, Léo Grande. Como é que é? Muito bom. Boa sorte. Boa Sorte, Léo Grande. Léo Grande. É muito bom. É Ah, uma... não, daqui que eu vou botar isso aí. Tá no Netflix. E o Léo é grande? E o Léo é grande? Ele é uma graça, viu? Ele é uma graça. Forte. Tá no Netflix, inclusive. Ah, vamos assistir, amor, esse final de semana. Ó, esse Vamos filme lá. assim... Notei aqui, passo pra vocês depois. Basicamente, é a história de uma mulher que ela foi casada durante anos. É uma mulher lá dos seus 60 e poucos anos, que ela fica viúva. E ela nunca teve a experiência do que é um prazer. Ela nunca teve uma experiência legal na cama. E depois que ela fica viúva, ela decide contratar um garoto de programa. E basicamente o filme se passa num quarto de hotel. E ela contrata um garoto de programa para se conhecer. E é muito bom o filme, porque o filme mostra pelo olhar da mulher. Não é? Porque geralmente a gente vê aqueles filmes mais voltados pela questão masculina, né? sim, do sempre, homem, a aquela. maioria das Não, vezes. esse filme é o olhar feminino. É muito bom de assistir, é muito legal. Não, porque é vou justamente aquilo. Eu acho que toda mulher precisava ver esse filme, porque é bem legal. É bom É, saber. a questão do Nossa, autoconhecimento e como que ela se descobre, como que ela vai passando, porque ela vai quebrando as próprias barreiras ali. É bem legal. Que é uma dificuldade. Sim, né? Às é uma vezes- quebra de tabu às vezes dela mesma. A pessoa tem vontade, mas ela tem aquele bloqueio, porque é impuro, porque é pecado, porque a mãe, foi o tio, falava que era, né, pecado. Exatamente. E ela vai se travando, E né? muitas vezes a própria questão religiosa, ela pode causar essas dispareunia, vaginismo, porque pode desencadear, porque assim, Psicológico da pessoa. né, vem. porque não é uma questão, pode ser uma questão psicológica, mas ela desencadeia uma Algo questão física. física. Alguma Ela, coisa física, ela ela desencadeia O psicológico sempre vai afetar alguma coisa no físico. No físico, vai. com bloqueia, certeza, né? é um Já bloqueio venho físico. com essa cara cheia de espinha, com nervoso. E Érica, me fala uma coisa. Tem pessoas, tem mulheres que não sabem o que é um orgasmo porque nunca gozaram. E eu tava vendo um pouquinho, né? Tem vários tipos de orgasmos, não é tipo um só. Tem variações. Então, o que acontece, né? Isso também é uma super novidade. Existe? A cara da Renata é a melhor. É tipo, Peraí. ai meu Deus do céu, o colorido chegou, fiquei feliz, acabou. Não, deve ter vários, pelo que eu entendi, tem vários outros coloridos.
Né? A verdade é que existe várias intensidades, né? E porque, assim, o orgasmo, ele é algo físico, mas ele é algo químico também. Então, ele vai de várias reações, né? Por exemplo, se você tem um orgasmo estando apaixonada, a reação química que isso causa é 1000 vezes melhor Sem do que dúvida. você apenas estar ali, você ter uma relação casual e gozar. Entendeu? A diferença que vai causar isso no seu corpo, as questões hormonais que vai te trazer, são muito diferentes, né? Isso me remete a uma coisa que eu descobri faz pouco tempo. E que eu falo, as pessoas ficam assim, aí depois eu explico o que é. Eu descobri que eu sou demossexual. Calma, gente. O que é demossexual? Que vem essa questão que você falou, quando ela goza com uma paixão, com um amor. Eu sou uma pessoa, demossexual é uma pessoa que não consegue ter relação sexual, ir pra cama com ninguém, que ela não tem um mínimo de ligação afetiva. Uma ligação emocional. Sim. E aí vem esse tipo de orgasmo. Então, eu acho bem interessante. Sim, é porque é algo químico, né? Porque, assim, a liberação de dopamina, né? Quando você tá, no caso, apaixonado ali, a liberação de dopamina, você se sente abraçado com aquela sensação. E o orgasmo, ele já faz isso por você, né? Ocitocina, dopamina. Então, ele te deixa ali envolvido naquela sensação de prazer muito boa. E o demossexual é diferente, porque assim, e cada um tem seu jeito, não é um julgamento. Mas quando você vai ter uma relação com uma pessoa que você tem zero vínculo, conheci, gostei, tal, um encontro, né, foi pra cama, ok também. E quando você tem um vínculo afetivo, não é que tá apaixonado, tá amando, não. Mas você se conectou com aquela pessoa de uma maneira diferente, a relação sexual é diferente. Sim, para mulher isso já muda, né? Assim, eu falo que o homem, para ele ter o estímulo cerebral, para ele falar assim, eu quero ter uma relação sexual, para ele, porque assim, a ereção acontece a partir do sangue. Né? Então, o cérebro manda o estímulo lá para a região pélvica, manda sangue, o pênis fica ereto e ele consegue ter a penetração e o orgasmo. Ele consegue fazer isso em 5 minutos, o homem. Ele precisa de 50 ml de sangue para que isso aconteça. Um coelho. A mulher precisa de 500 ml de sangue para que isso aconteça no corpo e ela precisa de pelo menos 15 minutos, no mínimo. Tem mulheres que precisam de 40 minutos para que isso aconteça. Ou seja, às vezes o homem já teve tudo, já gozou e a mulher ainda está começando a se aquecer. É por isso que as preliminares são importantes. Sim, e preliminares não começam dentro do quarto e nem na cama, né? As Vem no preliminares dia. começam lá no bom dia. Tá, mulher, Disse tudo. As mulheres, mulher, exatamente. Contei isso essa Mesmo semana pra um porque amigo meu, inclusive. algo muito importante para se falar quando a gente fala em orgasmo feminino. O clitóris também fica ereto, assim como o pênis. É verdade. É, O fica clitóris dormindo, é o mini pênis. E aí eu gostaria de mostrar isso pra vocês. Mostra. Ai, mostra ótimo, pra demonstração. gente. Mostra pra nós. Peraí, Mostra pra produção, nós. qual a melhor câmera aqui pra ela mostrar que pega bem? Essa daqui? Essa aqui. Lá. Então, essa pra Aquela cá. ali. A de lá Mas acho que vai ficar distante, né? Traz mais pro meio aqui. Põe pra cá. Ai, meu Deus. Menina! Ela tá equipada, gente. Jesus! Olha, eu vou adoro dizer essa que a parte Ivete da- gostaria de estar nessa Olha, aqui hoje, hein? Ai, a gente tá ansiosa aqui. Não, eu adoro essa parte. Ai, eu acabei esquecendo o microfone aqui. Eu adoro essa parte da aulinha aqui. Bem, em primeiro lugar, Nós vamos ter aula agora, É. calma. uma coisa que eu acho bem interessante falar Olha. é que, assim, em primeiro lugar, o canal vaginal, ele tem cerca de 7 centímetros, de 7 a 10 centímetros de profundidade. É isso aqui, ó. Ah, profundidade. Isso aqui é o canal vaginal. Certo. Aí você fala assim, nossa, mas cabe algo maior lá dentro. Por quê? Mas bem Por isso que maior. aí vem. Não, vou fazer brincadeira. Não, vou ficar quieta, gente. Senão eu vou soltar muitas Porque eu ia falar, Eu falo assim, né? Como tamanho é que não é cabe documento. ali? Bem maior. Durante o processo de excitação, lembra que eu falei que o nosso corpo demanda de mais tempo? Sim. Justamente porque no processo de excitação, o nosso canal vaginal ele vai se alongar. Nossa. Não é que o canal vaginal vai se alongar, o nosso útero vai subir. Ou seja, o nosso canal vaginal ele vai fazer isso aqui. Olha. Então, quando a gente está excitada, esse canal aqui, o útero, ele sobe. O canal alonga. É por isso que a gente consegue ali receber o pênis. Por isso que cabe. Por isso que entendi. cabe. É por isso que cabe. Então, assim, quando... Posso fazer uma pergunta? Claro. Tô pensando aqui como eu vou perguntar. Por exemplo, eu tenho amigos que gostam de se relacionar com japonesas, porque fala que o canal é mais apertadinho. É isso. Então, pode ser. Eu já ouvi falar isso também. Não tenho nada científico assim como falam que os africanos têm, né? O São pênis avantajados. maior, né? Então, já ouvi falar, não tenho
nada comprovado que isso, que as asiáticas, elas têm mais curto o canal vaginal, e Sim. assim como isso é anatômico, né? Falam que os brasileiros, a pessoa pra média dos pessoa, brasileiros é de 16 centímetros. Então, assim, existem umas anatomias que é mais ou menos ali de localização, né? Mas isso é muito de história pessoa do para antebraço? pessoa. Tem o antebraço, tem o pé, a né? história do Tem antebraço. algumas... Ô, Érica, pé. deixa eu aproveitar, Não, vamos- não, deixa eu aproveitar mas aqui e fazer é- uma pergunta que a gente está é recebendo legal. aqui. Nós Tá? estamos recebendo Gente, esse tema é um tema muito bom, porque além de divertido, ele é muito informativo. Então, hoje a gente está com bastante participação. Ó, a Adriana da Penha, ela mandou assim, ó. Tenho uma dúvida sobre o clitóris. Conversando com amigas, identifiquei que o meu é mais escondido. Isso dificulta na relação, pois nunca consigo chegar no orgasmo no sexo oral ou no toque. Então, ó, ela já pegou um negocinho aqui. Mostra pra nós, como que é. Bem, Peraí, Adriana, obrigada pela participação. A sua resposta vem agora. Vamos ver. clitóris. Isso aqui é um clitóris. Isso aqui é um tamanho real de clitóris, tá? Então, é assim. O que a gente costuma ver é a pontinha, que eu falo que é a pontinha do iceberg. É o que a gente vê aqui do lado de fora, que é essa pontinha aqui, né? Tá. Então, lembra que eu falei que o clitóris é o mini pênis? Sim. Exatamente. Ele é o mini pênis. Bem mini. Ele é igualzinho. Ele é igualzinho. Então, assim como como o homem manda sangue pro pênis ficar ereto, a mulher manda sangue, o clitóris fica ereto. Isso daqui tudo fica entumecido de sangue. É isso que precisa de 500 ml. Sim. Por quê? Porque não é só pro clitóris. O clitóris vai encher de sangue, porque ele vai ficar durinho. Ele fica durinho aqui na ponta, que é o que vai... É onde a gente sente mais prazer. O homem tem cerca de 4.000 terminações nervosas aqui. Caramba. A mulher tem 8 a 10 Nossa. mil terminações Até nervosas isso não é nessa como- pontinha Mas, aqui. olha a Ou diferença seja, do tamanho. a nossa... só que assim, o nosso tá onde? Do lado de fora. A nossa maior parte do prazer tá do lado de fora, não tá do lado de dentro, diferente do homem, que quando ele na penetração tá lá dentro, ele tá sentindo o tempo inteiro. O nosso tá aqui, ó, do lado de fora. É mesmo. Só que aqui também a gente sente prazer, só que essa parte tá aqui, ó, do lado de dentro. Só que pra gente sentir prazer do lado de dentro, que é durante a penetração, a gente tem que estar muito cheio de sangue. Ou seja, a gente precisa estar muito excitada. Muito excitada. Porque quanto mais excitada, mais isso daqui vai estar cheio de sangue, mais isso vai apertar o pênis na hora que estiver lá dentro. Durante a relação sexual. Então, para que a gente sinta prazer na penetração, a gente tem que estar muito excitada. Senão, a gente vai sentir prazer só tocando o clitóris lá do lado de fora. E a questão do molhadinha? É a mesma coisa. Por isso que a gente precisa dos 500 ml de sangue para poder se excitar. Porque a gente precisa do sangue para o clitóris entumecer de sangue, para as glândulas de Bartolini lubrificar, para o canal vaginal alongar, o útero subir. Meu Deus do céu, É muita muito complexo. coisa, é muita coisa. A mulher é muito complexa. Diferente do homem, que só precisa do pênis Com 5 ml? 50 ml. 50 ml de sangue. Pois é. É basicamente isso. Ó, deixa eu aproveitar que a gente tem uma outra pergunta aqui de outro Tem. ouvinte, que é a Gigi. Obrigada pela participação, Gigi de São Paulo. Ela fala assim, ó. Sou casada e tenho 30 anos. Quando casei, eu era virgem. Sentia muita dor no ato da relação, quando não tinha penetração. Fui ao médico e descobri que meu canal era reduzido. Tive que fazer tratamento para alongar esse canal. E aí, gente? Coitada. Ó, é muito comum as pacientes acharem que tem um canal vaginal reduzido. Mas, assim, isso geralmente não acontece. Uma mulher com um canal reduzido, geralmente são pacientes trans, que passam por uma cirurgia, que ela tem esse canal feito, e ela vai precisar alongar através dos dilatadores vaginais. Ela vai ter que trabalhar esse canal para alongar. Uma mulher que não consegue ter a penetração é exatamente o que eu estava falando para você. É uma disfunção sexual chamada vaginismo, que é uma contração involuntária do assoalho pélvico que o canal trava. E ela acha que ela tem uma anatomia diferenciada, ela acha que o canal dela está reduzido, ela acha que ela tem todo esse problema. E é a fisioterapia pélvica que vai trabalhar para que ela se acostume com essa ideia de
que algo tá lá. E é justamente, a gente vai trabalhar com massagens perineais, com alongamentos Era perineais, isso que eu ia te com perguntar. dilatadores. São exercícios Sim, você não trouxe nenhum dilatador? pra Não gente trouxe, ver? não, se eu Ah, trouxesse você tá querendo um agora. Ué, eu quero ver o dilatador. você como quer ver que é. Se eu trouxesse tudo que eu tenho, mas Você eu dá com a mesa bem, inteira. Não tem problema. tem. Mas assim, são Ela tá querendo um. exercícios. Não, então, Já é ficou- a aula ficou- completa, calma. Não, aprender é a doutora gostoso, né? veio, é porque eu já queria ver. Vou aprender. mas a gente tem Não, várias mas técnicas. são a gente, são técnicas. Não são só exercícios, né? Tá. A gente utiliza técnicas Tá, não, manuais, tô entendendo. elétricas. Então, a gente trabalha com massagem perineal, a gente trabalha com dilatadores, a gente trabalha com... tem um chamado peridel, que é um vibradorzinho que a gente coloca no canal vaginal para poder ir fazer esse alongamento, para que a mulher vai se acostumando Olha, com que essa sensação que algo tá lá, para ir alongando esse canal vaginal. Então, assim, não é que ela tenha o canal reduzido, é que ela tem essa Isso de contração travar. involuntária e a musculatura tá. Onde a gente tem músculo, pode travar. Pode ter tensão muscular e pode ter esse travamento. Sim. E a gente precisa ir associando com técnicas e relaxamento para que ela vá se acostumando com isso e vá melhorando. E Ó, a você gente tem- enfrenta muita timidez dos pacientes? Todo paciente chega no consultório morrendo de vergonha, com Ai, timidez, É achando... tabu, né, gente? Muito. Mas assim, É uma isso barreira, nas né? primeiras sessões. Depois se acostuma, depois a ficar gente todo vai... mundo sem vergonha, É igual a primeira ida ao Já fica ginecologista. todo mundo sem né? vergonha. Quando você vai a primeira vez, você fala, vou, não. É diferente do ginecologista, sabe por quê? Porque no ginecologista você vai uma vez por ano. Fisioterapia pélvica, você vai 2 vezes na semana. Meu Deus. 10, é um 20 sessões. tratamento, Sessão. Então, assim, contínuo. você vai no primeiro dia, na segunda sessão, na terceira sessão. Ah, você já virou amigo. Você chega lá, tira a roupa e tá conversando igual do que você tomou depilação. café da manhã, o que você vai fazer do almoço. É igual né? depilação íntima. Nas primeiras, fala, meu Deus. Exatamente, é muito tranquilo, é muito tranquilo. E assim, isso pra todo mundo, pra homem, pra mulher. Os pacientes chegam com aquela restrição, com aquela vergonha, mas depois é muito tranquilo. É uma sessão muito sossegada, muito sossegada. Érica, a gente tem mais uma pergunta. A Roberta, de Santo Amaro, mandou a pergunta assim, ó. Se a fisioterapia pélvica ajuda na secura vaginal causada pelo climatério, e quais seriam os exercícios indicados? Muito. Eu trabalho muito com mulheres menopausadas, né? Então, assim, uma coisa que eu adoro falar também é que a menopausa, ela é um dia. Ela é a data da sua última menstruação. Ou seja, você só vai saber quando você teve a sua menopausa depois de 1 ano. Que é a data da última menstruação. E todo o período que antecede isso chama-se climatério. E isso pode acontecer até 10 anos antes da sua menopausa. E o climatério, ele é tudo isso. Ele começa com secura vaginal, ele pode vir acompanhado de dor na relação sexual, ele pode vir acompanhado dos calorões e de várias outras coisas. Diminuição da libido, várias coisas. E a fisioterapia pélvica vai atuar justamente, principalmente na secura vaginal. Porque com os exercícios íntimos, que assim, as pessoas conhecem, os exercícios de Kegel, pompoarismo, né? Que a gente pode conhecer por diversos nomes aí, a gente consegue melhorar a lubrificação, que as glândulas de Bartolini vão ajudar nessa... E essa fisioterapia pélvica, para uma menopausa precoce, ela facilitaria, ela ajudaria a não ter a menopausa precoce? Ou... Porque tem pessoas que são novas e têm menopausa precoce. Não vai ajudar na questão da menopausa, vai ajudar nos sintomas. Nos sintomas. Eu Vai ajudar nos Eu sintomas. conheço uma pessoa que entrou na menopausa com 38 anos. Então, ela não vai, assim, retardar a questão da menopausa, mas ela vai ajudar nos sintomas. Assim como a questão da endometriose. A fisioterapia pélvica não cura a endometriose. Ela ajuda os sintomas Sim. da endometriose, mas ela não faz a cura da endometriose. Diferente de ajudar na dispareunia, no vaginismo, na incontinência urinária. Não é Isso o aí. tratamento. Ela ajuda nas características ali, no que ela está causando. Nas dores que ela está causando. Interessante, é bom saber. Uma porque pergunta logo aqui mais, aleatória. né? Sim. Estamos no caminho. Não, essa questão da incontinência urinária, porque a gente hoje escuta muito. A minha mulher mãe ter teve muito. incontinência urinária, só que ela teve que fazer a cirurgia.
Então, essa questão de ter que fazer a cirurgia também é uma coisa que a gente precisa quebrar, Mas eu acho que né? nunca ninguém... Porque Não assim... chegou Depende muito do a- médico, acho que você Ah, vai... sim. Pra Porque eles hoje, querem o que já. a gente tem na literatura é a fisioterapia pélvica é a primeira linha de tratamento para incontinência Pra urinária. incontinência. Antes de qualquer medicação, antes de qualquer cirurgia. Olha. Só que ainda é pouco falado, ainda é pouco citado e É. ainda são poucos os médicos que Eu nem sabia falam que sobre tinha isso, isso. né? A fisioterapia pélvica é a primeira linha de tratamento. É padrão ouro para incontinência Então, porque urinária. a incontinência é a descida da bexiga? Não. O que que é? Então, é o que Não. dizem, O né? que Não é a descida da incontinência? bexiga. Eu já A falei descida isso- da bexiga, então. a descida da bexiga, ela é um prolapso pélvico. É um tá. prolapso. Eu já vou explicar pra vocês como minha bexiga tá saindo. Eu vou mostrar pra vocês o que acontece. Misericórdia. Fala que a bexiga tá saindo. Não é bem que a bexiga tá saindo, tá? Eu já imaginei a bexiga descendo. Tá, volta. Tá, vai, vamos lá. Incontinência urinária. De acordo com a OMS, qualquer perda involuntária de urina é considerada É incontinência considerado, urinária. Ou ok, seja, se você certo. perdeu uma gotinha, ou se você Espirrou, perde tutum. um montão, é incontinência urinária. Tá na academia fazendo exercício, Sim. você já... Porque as pessoas tendem a achar que incontinência urinária é aquele idosinho que tá usando fralda. Sim. E não. Se você tá numa academia fazendo um crossfit então. e perdeu urina fazendo um Espirrou. agachamento, espirrou Tossiu, deu risada. uma Tá. gotinha de xixi, é incontinência urinária. Ok, E incontinência urinária tem tratamento e é com a fisioterapia E é com a- pélvica. E não tem idade. Não tem idade. Qualquer pessoa pode Normalmente ter. é mais velho, mas Pode pode ter. ser mais jovem. E não necessariamente é por conta do enfraquecimento do assoalho pélvico. Pode ser por conta de uma falta de coordenação. Ou pode ser por conta de uma tensão da musculatura. Às vezes essa musculatura tá tão tensionada que na hora que você vai no banheiro, você não consegue relaxar o suficiente para esvaziar essa bexiga. E aí fica resíduo de xixi e na hora de um espirro, de uma tosse, essa urina escapa. Porque o movimento que você faz para da espirrar ou tossir é... Isso. E aí, como que você vai descobrir isso? Fazendo uma avaliação com um Com profissional. o profissional. Com um profissional. E você já Legal. vai direto num profissional. Você pode. A pode ir fisioterapia. direto O no fisioterapeuta fisioterapeuta, é um já profissional pode de primeiro procurar. contato. Ah. Você não precisa necessariamente Aí. procurar um médico para poder ir na fisioterapia. O isso fisioterapeuta é é um importante. profissional de primeiro Porque as contato. pessoas acham que, Não. que nem, me fraturei um osso. Você vai no No primeiro Ortopedista para me indicar ele vai te encaminhar. A não ser que você vá por convênio, porque daí o convênio ele pede isso, né? Ele pede o encaminhamento e aí você tem que Sim, passar pelo aí médico. teria Mas que se não, passar. se você vai particular, você pode Mas ir direto no o convênio nem fisioterapeuta. tem esse tipo de fisioterapia. Porque vai Fisioterapeuta falar, não, isso aí, né? Nunca Só procurei explicando- um convênio, né? Só... Só explicando pra vocês rapidinho, referente à bexiga. Que o pessoal fala assim, a Isso. bexiga É. baixa, a bexiga Bexiga tá, baixa, a bexiga tá é. Que saindo. foi o que eu achei que era da minha mãe, porque eles colocaram uma redinha. Tá, e é isso que eles Redinha fazem, onde? é isso que eles Pra fazem segurar mesmo. a É o bexiga. sling. É É o esse sling. negócio. E ainda falando sobre bexiga versus xixi, eu recebi uma pergunta assim, ó. Paulo Lima, obrigado pela participação. É meio aleatório porque eu não entendi. Mas vamos ver. Vamos lá. Squirting. Acho que é isso. Skirting. Skirt, desculpa. É que assim, skirting é xixi? Não. O que é skirt? É outra coisa. Primeiro, o que é skirt? Skirting é cerca de 3 a 5% das mulheres apenas têm o skirt. Skirting é assim. É de mulher isso. então. Skirting é de mulher. É a ejaculação feminina. O skirting, tá? E é pouquíssimas mulheres. Cerca de 3% das mulheres apenas têm. Ejaculação e orgasmo são coisas completamente diferentes, tá? Pro homem é meio difícil eles desconstruir isso, separar isso, porque geralmente acontece junto. Quando o homem tem o orgasmo faz a contração da próstata e ele ejacula. Então acontece junto. A mulher não sai nada. Não necessariamente precisa sair algo para dizer que ela está gozando ou tendo um orgasmo. Porém, algumas mulheres têm o skirting. Na nossa vulva, a gente tem lá 4 glândulas. E embaixo, a gente tem as glândulas de Bartolini, que são embaixo. Vocês já ouviram falar em Bartolinite? Não. Não? Tá, a Bartolinite... Tá meio mal informado. A Bartolinite Prazer. é a inflamação das glândulas de Bartolini. Se essa glândula inflama, ela fica uma bola gigante, tem que operar. É bem dolorido para a mulher, tá? Então, é a inflamação dessas glândulas. Tá. As glândulas de Bartolini é justamente elas que fazem a nossa lubrificação na hora da relação Certo. sexual. Porém, aqui em cima, bem próximo da uretra, a gente tem outras 2 glândulas que chamam as glândulas de Skinny, que são elas que elas podem lubrificar e elas fazem esse esguicho, que é o skirting, que é durante a relação elas dão um esguichinho. Em alguns casos, algumas
pessoas, alguns sexólogos falam que ela vem com um pouco de urina. Então, existe essa questão ainda, não é muito estudado isso, porque as questões femininas ainda não são muito estudadas, né? Mas fala, assim, que pode ser um pouco de urina ali junto, mas sim, cerca de 3% das mulheres podem ter o skirt, que é essa ejaculação feminina, e não necessariamente ela vem junto com o orgasmo. É só uma secreção dessas glândulas de skin que elas ficam lá em cima, que elas secretam ali durante a relação sexual, e a mulher tem esse esguicho ali durante a relação. Mas não necessariamente isso vai acontecer com todas as mulheres. Volta lá na bexiga. bexiga. Volta na bexiga. Eu falei que precisava ver umas 3, 4 vezes. Volta Paulo, na fica bexiga. tranquilo, não é xixi. Calma. Pode ser um pouquinho. Pode ser um mas não pouquinho, É um mas tá pouquinho tudo de xixi, certo. é só um pouquinho. Mas da bexiga, vai. Tá, então vamos lá. Aqui é nosso canal vaginal, tá? O canal vaginal. Sim. E a bexiga tá em cima. A bexiga tá em cima. Quando eles fazem o sling, eles fazem justamente isso. Eles pegam uma redinha e sobe a bexiga. E sobe essa bexiga. Então, teoricamente, a incontinência urinária melhora. Só que a lei da gravidade... Vai cair. de novo. Então, eu tenho pacientes no consultório que já passaram por 2, 3 cirurgias de sling e continuam tendo incontinência urinária. Porque eu falo assim, quando você tá com o bíceps molinho, você vai lá no médico e pede para colocar uma redinha no seu bíceps para ficar durinho? Não, faz exercício. Você vai lá para academia, trabalhar esse bíceps, né? Exatamente. No nosso músculo do assoalho pélvico, esse é o nosso assoalho pélvico. Isso aqui é a musculatura. É músculo. Músculo precisa do quê? Assoalho pélvico. Assoalho pélvico. O assoalho pélvico precisa do quê? Musculação, estímulo, sei lá, precisa trabalhar isso aí. Precisa trabalhar. O Pegar assoalho ferro. pélvico precisa do quê? De musculação. Musculação. De trabalhar, ele precisa de contração. A gente precisa entender que essa musculatura, ela tem uma função. Primeiramente, Nossa, sustenta sustentar os nossos órgãos internos. Pai eterno, a gente não tem O que, ideia o disso, que, que né? tem os órgãos internos lá? A gente tá o nosso canal vaginal, o nosso Tá, útero, a nossa útero. vagina, o nosso reto, a nossa bexiga. Tá Tá tudo tudo ali. aqui, ó. Tudo aqui em cima do assoalho pélvico, Jesus. certo? Então, o músculo tá segurando tudo isso. Esse Adorei. músculo, ele faz o quê? Ele contrai para continência. Ele faz a continência da urina, a Sim. continência das fezes. Ah. E ele relaxa. Relaxa para quê? Pra gente conseguir ir no banheiro evacuar de forma Sim. adequada, relaxar para poder esvaziar a bexiga, para relação sexual, para um parto vaginal. E a bexiga tá em cima da onde? Da vagina, certo? Sim. Certo. Tá. Então ele tá aqui. Aí a bexiga, Volta a bexiga lá volta a em cima da bexiga. em cima Volta da a vavá. bexiga. Volta lá na A vavá. bexiga tá aqui, em cima da vagina, certo? Certo. Então, quando acontece um prolapso da bexiga, ela vai pesar. Só que a nossa vagina não tá assim. A gente em pé, a gente tá assim, né? A vagina tá aqui. É. Então, baixo. quando a bexiga pesa, é porque a nossa vagina, ela tá Fraca. fraca. Ela vai descer. Então, se ela cede, o que que a gente vai ver? A nossa vagina. Nossa. Não é a bexiga não que é a gente tá vendo. bexiga. Aí as pacientes falam assim, doutora, eu tô vendo minha bexiga. Quando eu tomo banho, eu sinto a bolinha na vagina. Não é a bexiga que a paciente tá sentando, tá vendo. É o ela interior tá sentindo. da vagina que tá É a saindo. vagina tá saindo. É, Meu ó. Deus. E aí tem os graus, dependendo da paciente, sai tudo mesmo. E só cirurgia? E aí a cirurgia. Aí cirurgia. sim é a cirurgia, que é o grau 3, grau 4. Aí essa paciente precisa para mesa de cirurgia para fazer o sling, para recolocar essa bexiga no lugar, recolocar essa bexiga lá para cima. Entende? Agora, uma incontinência urinária, muitas vezes é o músculo que tá fraco. É esse músculo que precisa E ser aí a trabalhado. fisioterapia Então, ajuda com isso. mesmo que o médico pegue um sling e coloque essa bexiga para cima, a músculo tá musculatura ruindo. precisa ser trabalhada. E só na fisioterapia esse paciente vai conseguir fazer a movimentação dessa musculatura. Mas Existe- aí é difícil, porque você pega uma senhora de 60, 70 anos que tá com Uma incontinência? uma incontinência, para ela ir fazer uma fisioterapia pélvica, é uma quebra de tabu gigantesco. De né? 60, 70 anos eu nem falo, porque isso é bem, assim, minhas pacientes de 60, 70 anos, tranquila. Agora, a paciente lá de
Eu já tive pacientes de 93 anos. Olha. Aí já Que vem ainda. legal. Que eu já recuperei, já, inclusive. Mas que legal, olha Então, aí. assim, é bem comum aparecer pacientes no meu consultório de 82, 84, 86 anos. Paciente de 67, 70 anos é normal. Os pacientes fazem fisioterapia e ficam super bem. E essas pessoas legal. que são obrigadas a passar por uma cirurgia dessa, independente da idade, para ela voltar a ter relação sexual, de boa? Não, tranquilo, influencia em nada. tranquilo. Essa cirurgia aí é Mas muito, é melhor fazer muito cegada. fisioterapia, né? Ah, se dá para Do salvar, que né? entrar numa Que vai numa ficar mais cirurgia. fortinho. Gente, região? vocês estavam Oh. falando aqui e eu recebi uma pergunta. Outra Eu tive- pergunta? eu tive Outra que- pergunta. Eu tive que engolir aqui o riso. Ai, Com meu respeito, Deus do tá? céu. Ó. Vamos lá. Simone de Santo André, obrigada pela participação. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para Marília, porque senão só eu fico lendo as perguntas, né, gente? Eu vou ler para Então, vocês essa leia daqui. a pergunta, por favor. Vamos ver lá, então. Da Simone de Santo André, né? Isso. Conheci um rapaz super legal e saímos várias vezes. Achava estranho ele nunca falar sobre sexo ou tentar. Até que chegou o dia belo colorido. O problema era, ele é muito grosso, mas funcionou. Meu Deus. Porém, fiquei uns 3 dias com a sensação de que a entrada do canal tinha rasgado. Machucado, né? Óbvio. Bom, terminei, pois não tinha condições de sofrer após o sexo com a cicatrização. Essa. Ele era muito Pergunta. grosso. Meu É. Deus. Se tivesse continuado, você acha que a entrada da vagina iria se acostumar? Esse cara era do Mamonas Assassina. O Toda grosso é o quê? arregaçada. O não microfone? podia Mas nem eu dar. acho que entra essa questão do exercício, de Sim. hidratação, sim. de trabalhar. Mas eu acho sim. que o resto- no. Tem mais pergunta ainda, mas eu acho que. mas- Eu acho que. Essa questão Érica. questão do tamanho, aí vai toda a questão psicológica também, a questão da excitação, vai estar todo o trabalho porque, de... né, é essa questão de estar bem envolvido. Esse de homem super alargar, dotado tem que ficar feliz. superdotado. Mas ele tem que ir com jeitinho. Exatamente, o homem vai ter que ser bem carinhoso, vai ter que ser bem tranquilo, ele vai ter que respeitar o tempo da mulher e ele vai ter que abusar muito das preliminares para que ela fique muito excitada, pra para que dar esse uma canal abertura melhor. para que Melhor ela ter fique que bem ir dessa lubrificada. vez. Mas É. ele deve passar muito por esse tipo de problema, né? Sim, Muitas Se ele mulheres realmente também. for, se ele realmente Sai uma for vez e apresent- nunca mais. Então, e homens exatamente. que têm, que são muito também existe como trabalhar isso como Como fisioterapia. O sei lá. homem É. Não, nunca Não tive no diminui meu o consultório, tamanho, nunca tive no meu Não, consultório. não é nem diminuir, mas, tipo, existe algum tipo de exercício que se pode fazer, Mas que tipo? sei lá. Tipo, imagina o lá. microfone, como é que você vai fazer ele diminuir, Ele só cara? vai aumentar, né? Tu não tem pra fazer exercício? Tem exercício pra crescer, mas pra diminuir. É o músculo não, Ou não. também. afinar, né? Ou afinar, né? Pra Não, crescer, não. pra afinar, existe? Não sei, acho que não. Não, você deixa ela falar, né? Ela entende. Deixa a não. A doutora que sabe, a doutora Não é o tipo de trabalho que a gente faz. Não, Pra crescer, não, pra isso aí é engrossar, pra isso aí é afinar, não. Tailândia. Não. Cada um que se conforme com o membro que tem. Certo? Doutora, uma dúvida. Existem exercícios que a gente consegue fazer em casa para ajudar estruturas, Tanto pra ajudar homem quanto pra músculo, mulher. quanto para os dois casos. É, Porque a idade vai chegar, gente. Vai cair esse trem. Ou vai Já parar, tô com medo. não vai Eu crescer. tô ficando com Vai medo. ficar Mas agora a gente escondido. já sabe que tem fisioterapia. Então, Não, mas eu não existe sabia alguma dessa. coisa Olha, para ajudar Quando em o Samuel, Pra ó, gente- Também. Renata, já sabe, pega o Já vamos telefone. testar? Quando o Já Samuel pega, der, pega, der dá. BO, já Vai sabe não, quem procurar. Vai não. É, Vai não. algumas dicas, vai, doutora. Não, Assim, até que a gente tem, pode- até tem. Eu não gosto muito de passar exercícios assim, porque, primeiro Não, lugar... até para entender É, como que funciona. Porque, se assim, em existe, primeiro se não lugar, existe existe. 40% das mulheres não sabem fazer a contração do assoalho pélvico. Isso é fato, tá? Não consegue nem, Não nem saber o sabe, que contrair. não sabe fazer a Contrair, contração. descontrair, contrair, Nesse descontrair. momento, É. por exemplo, pode estar Tô contraindo. todo mundo aqui E não malhando e sabe. ninguém É, sabe. 40% das mulheres não conseguem fazer esse movimento, ter essa Certo. consciência perineal. Muitas mulheres acham que tá fazendo a contração e muitas vezes ele tá empurrando, né? Então é meio difícil a gente passar o exercício Olha por, que faz coisa. aí a contração. Então, assim, é meio complicado. Mas a gente pode tentar passar esse tipo de exercício, né? Então, assim, sentar, né, do jeito que a gente tá sentada aqui, com aquele ossinho do bumbum aqui na cadeira, e fazer
puxar o ânus, fazer aquela piscadinha, puxar lá dentro, como prendendo, mas tá sem tentando. prender. Tá todo mundo aqui tentando, ó. Tá todo mundo aqui tentando. Ali, ó, tá todo mundo tentando, ó. Tá todo mundo tentando. Ali, ó. Mas porque a gente também Sim. E um erro bem comum é as pessoas prender lá embaixo, fazendo assim, ó. Travar a respiração. Isso é muito Não, errado. e outra coisa, a pessoa fala, ai, como é que fala? sem travar A pessoa faz com o respiração. olho, tipo assim, Não, tá travando tudo, tá travando É. inclusive a respiração. E não E é não pra é assim, e não é é para só travar a o respiração. músculo. E é o que eu costumo falar, porque assim, geralmente a pessoa perde urina quando espirra, quando tosse, não é? Tem aquela história lá, Sim. espirrou. Por quê? Porque quando a gente espirra, quando a gente tosse, a gente não tá soltando ar. Sim. É nessa hora que a gente tem que prender lá embaixo. Ou seja, o exercício é Meu quando Deus, você é difícil. solta o ar, você precisa prender. Tentar aprender? Então é aqui, ó, você puxa o ar pelo nariz e na hora que você solta o ar, você prende. cadê a coordenação? E aí É, como a que gente faz? não consegue. E aí como é que faz isso? É Aí na é fisioterapia vocês, pélvica. Eu vou ter que ir pra fisioterapia. Não, mas Pra gente poder fazer uma avaliação adequada e poder passar os exercícios adequadamente Legal. para esse paciente, Ah, entendeu? Pra gente entendi. poder realmente Bom, não ela vai ensinar deixar o errado. Entendi. contato pra gente, Gente, né? Vamos, a gente deixar precisa o muito contato. desse contato, porque como eu não sabia muitas coisas Não, que você gente. falou. Eu achava que tava fazendo certo. aqui. Ô, Érica, a gente tá cheio Outra das pergunta. perguntas hoje, né? É porque é um assunto bom. E por que a gente recebe pergunta? Porque as pessoas têm vergonha de perguntar. É. Então, num podcast, não tá aparecendo um cara, rosto, nada, né? Então, assim, as pessoas se sentem mais à vontade. Né? Então, gente, a Isa do Rio de Janeiro, ela manda uma pergunta assim, ó. Não consigo ter orgasmos com a penetração e junto com o meu parceiro procuramos outros meios e descobri o orgasmo com o toque, terapia tântrica. Pergunta, procura ajuda médica para identificar o problema da penetração ou segue com a É uma É área ju- da fisioterapia? É justamente o que a gente estava falando sobre o clitóris. Lembra? O clitóris está do lado de fora. Sim. Então, assim, quando a gente fala em toque clitoriano, a gente precisa lembrar que o clitóris está do lado de fora, pronto. E a questão do orgasmo, o orgasmo é aquela questão da reação física, da reação química. Então, o tântrico, ele não é sobre a penetração, sobre o sexo ali em si. Ele vai sobre a pele, sobre o toque, sobre a respiração, sobre o cheiro. Então, ele vai muito além da do relação, físico ali, né? da relação sexual. Por isso que ele acaba sendo mais envolvente. Envolvente. E não tem problema nenhum a mulher não ter orgasmo durante a penetração. Porque muitas vezes a mulher sente muito prazer mesmo sem ter o orgasmo. Sim. E tá tudo bem. A questão é a gente poder conversar, se conhecer, assim... Tem a relação sexual, ok? E depois, eu quero gozar? Goza depois. Ensina o parceiro como gozar, como que você gosta, como que você quer fazer. Acho que é o mais importante. Exatamente. Não existe nenhum problema, como a mulher diz. Não existe nenhum problema. É apenas a questão do autoconhecimento mesmo. E assim, tem mulheres que passam por várias situações, independente das situações, mas assim, ficam vários. Como é que eu posso perguntar? Tem mulher que fica um período longo sem ter relação sexual, sem ter a penetração. Mas longo mesmo, sei lá, 2, 3 anos. Eu fiquei 6 Desacostuma. Anos? anos. E Desacostuma. como que é a retomada, isso internamente e os músculos, enfim. Porque uma mulher que não tem relação por muito tempo e não se toca ou se toca pouco, Essa era eu mesmo. para ela retomar, como que funciona? Eu tenho essa dúvida, porque acredito que tem várias mulheres que passam por essa situação, ou por términos traumáticos, ou por alguma história triste, enfim. Ou porque realmente não quer e não tem tanta libido, enfim. Ou tá num período de menopausa. Mas esse período longo, sem relação, para ela retomar, né? Inclusive os músculos internamente. O que você... A questão muscular não vai afetar muito, vai depender realmente somente dela, né? O que ela quer, como que tá a libido. Porque eu falo assim, o sexo começa na cabeça, não adianta. Aí a mulher fala assim, eu não tenho libido. Eu chego à noite em casa, meu marido quer transar, mas eu não quero. Aí eu pergunto pra ela assim, mas quantas vezes no dia você pensou em sexo? Nenhuma. Sexo? Mas
Nossa, nem lembrei disso, nem lembrei que isso existe. Então, assim, você precisa se estimular. E estimular o quê? É pensar em sexo durante o dia, mandar uma mensagem mais instigante durante o dia. Pensar mesmo, passar numa loja, comprar uma lingerie diferente, você precisa se estimular. Então, assim, é o querer, né? Não existe milagre. Não existe milagre. Não existe Mas milagre. a retomada da prática não influencia em nada, não vai doer de novo. Não. Então. Eu tô fazendo pergunta ignorante, tá, gente? Então, tudo pode acontecer, mas isso vai depender do que está acontecendo com essa cabeça dela, né? Com a cabeça dela. Se existe traumas, se não existe, como é que tá essa libido, se ela passou pelo processo de menopausa, se não passou. Vai depender de uma série de coisas. Vai ser muito individual. Isso não tem como a gente fechar um diagnóstico. Isso vai acontecer ou isso não vai. Tem mulheres que simplesmente... Assim como a primeira vez. Para algumas mulheres vai ser doloroso e para algumas mulheres não vai. Não. E não, assim, não existe essa questão, porque a primeira vez vai sangrar, porque a primeira vez vai... Não existe Isso isso. depende muito do organismo. Não. Né? A primeira vez sangra quando a mulher fica tensa e aí Trava rompe tudo, né? vasinhos lá e existe sangramento. Quantas mulheres não morreram lá na Idade Média porque não sangrava e os homens matavam porque falava que não era porque não era virgem. virgem. E não era o que Sangra, acontecia. Na primeira vez sangra demais. Então, mas isso porque rompe vasinhos, porque o ímã não tem nada a ver com sangramento. O rompimento do ímã não tem nada a ver com sangramento. E nem E o rompimento membrana, do ímã não. não tem nada a ver com a relação sexual. A mulher pode romper o ímã caindo de bunda no chão. Isso daí eu também já tinha ouvido falar. Que não era essa Olha, questão. gente, muito aprendizado, hein? Hoje. É, Nossa. nós fomos leigas. Quanto eu não sabia nada. Também. Mas Quanto- muito legal, muito Quanto bacana. mais eu aprendo, mais eu vejo que eu não sei nada. Mais eu vejo mais ou quanto que menos tem que isso. aprender. E Vai esse é um precisar de assunto- mais coisa, porque a gente vai precisar de outro A Erika programa. vai ter que voltar. Vai. Certo, gente, é assim, a Erika Erika. versão 1, parte 1. É que parte você 1, não parte conheceu dois, a parte Ivete. três. A Ivete é a parte que tem dois- mais dúvidas nesse A assunto. parte 2 tem que trazer a Ivete. A Ivete tem super dúvidas nesse assunto, A Ivete gente. é puritana, né? Puritana. Puritana. Brincadeira, Ivetinha. Estamos te aguardando, princesa. O que mais? Quais conselhos que você pode dar pra gente pra... e assim, também focando um pouco dos homens, né? A gente, como nós somos Sim. em 4 apresentadoras, E o a cenário gente é cenário muito- masculino. a gente é muito nisso estigmatizada, também. né? Não sei se você fala. É. que é só assunto feminino, né? Mas hoje, por exemplo, é um tema importante Claro. e a gente quer focar também na parte masculina, Sim. como a gente começou ali na conversa sobre as disfunções e tal. Quais são as dicas que você pode dar para ambos os sexos sobre essa questão de cuidar dessa saúde, dessa fisioterapia, né? Olha, eu acho que a comunicação é a parte mais importante de tudo, né? Quando a gente fala aí em questão da relação sexual. Eu acho que se comunicar, falar, conversar, acho que a conversa está em primeiro lugar. Acho que tanto para o casal, né? Para se conhecer, para saber o que Sim, ambos sim. querem, né? E até para, de repente, descobrir, porque é muito comum a mulher chegar no consultório e com uma dor na relação sexual e depois a gente começar ali a fazer um tratamento e eu perguntar, né? E aí, como é que tá? Ai, doutora, eu não sei, porque meu marido tem ejaculação precoce, eu não consegui resolver ainda. E aí, assim, os dois têm disfunção sexual. E aí, muitas vezes, o homem não procura ajuda. Então, assim, procurem ajuda. Procure ajuda, sabe? A fisioterapia está aí para ajudar. Hoje a gente tem muitos recursos na medicina, na fisioterapia, né? Tem muita coisa que a gente pode ajudar os casais, homens, mulheres. Então, assim, conversar, pesquisar, procurem ajuda, porque... Legal. Tem alguma coisa que você acha que é diferente, né? Não é o normal, né? Procura ajuda. Pode ter tratamento, né? Tem que sim, acha que é um procura. problema nosso, É que né? o Não homem, pode procura acho que ele ajuda. demora mais pra aceitar que ele tem um problema. No caso da ejaculação precoce, sim. Agora, na disfunção erétil, não. Na disfunção erétil, eles procuram. esse aí não tem procuram, como, Na disfunção erétil, Ah, eles da olha, procuram. ejaculação Bacana. precoce. Então, Mas assim, é bom saber. o que seria o considerar uma ejaculação precoce? Menos de 1 minuto. Menos de 1 minuto? Antigamente falasse em até 1 minuto, né? Se o homem, da penetração até o orgasmo em 1 minuto, já é considerada ejaculação. Hoje já fala em até 2.
Em menos de 2 minutos, se acontecer, já Já é precoce. Olha só. Porra, 2 Começar a minutos, pôr né, no gente? relógio, né? A mulherada, vamos lá, Exato. gente, põe no relógio. Fala, Raquel, cronômetro aqui, ó. É Vamos assim, ó, atrás da doutora Érica. Você quer saber? Gente, Eu vou dar a uma mulher- dica. A Vou dar mulher uma demora dica. 40 pra se excitar. Ó, Então, eu vou dar uma 2 dica minutos ótima. como é que Se começa? você- Não Aprendam com a titia aqui, ó. Se você colocar o miojo pra fazer, for lá ter relação, acabar e o miojo não O ficar miojo pronto, não ficar pronto, ele tem. Ele tem um problema. É isso. Porque 3. Ainda não, ainda o miojo tem 1 minuto a mais. É, o meu 3 minutos, né? Caramba, mano. Ai, gente, Tem um olha. vídeo que circula na internet que uma mulher fala assim, não, o meu marido demora 20 minutos. Aí é um casal que tá ali. Mas assim, é que 20 minutos? Gente do 20, céu. me agradeça. Gente, infelizmente, o papo tá muito bom. Ah, que O pena. papo tá muito educativo, tá muito divertido, É esclarecedor. conhecimento, hein? Mas a gente vai É ter que muito partir para um Érica parte 2. Nós vamos Vai ter, porque Érica foi P2. bom. Porque a gente não entrou em metade do que a gente Não, tinha preparado pra né, conversar Érica? com ela. Porque assim, a gente foi engolindo. A gente foi engolindo. Nem aquele bonequinho ali, ó. Quer ver? Quer ver? Essa ver aqui o é a bonequinho? vulva. É a É a nossa vulva. vulva. É a vulva. Olha aqui, ó. Os grandes lábios, os pequenos lábios, o clitóris. Aí, ó, tá vendo olha onde ele tá? tamanho grande, Os ó. 500 ml. 500 ml, gente. Essa pra mim é novidade. Não, os 500 ml vem aqui. Qual é o seu bichinho de pelúcia favorito? Olha aí, qual é o seu Olha bichinho esse. de pelúcia favorito? Ai, que E essa é a parte importante, gente. Pera, É, gente. prestem atenção. Aonde Produção aprendeu aqui, viu? Tamanho original, ó. Esse é um é? Esse é o mesmo? tamanho original. Tamanho original. Olha. É verdade mesmo, ele parece um Sim. mini pênis, né? Sim. Ó, deixa Nossa, eu... gente, interessante. Eu tô falando Agora, que esse ó. programa não vai acabar nunca. A última pergunta. hein? Gente, chega. A última adorei, pergunta, gente. porque depois nós vamos voltar com mais coisas. Vamos dar uma vulvinha pra ela? Vou dar de presente. Ó, recebi uma outra pergunta aqui, também do Paulo Lima. Que ele perguntou assim, ó. Em relacionamentos, não acontece os ciúmes com relação ao tratamento? Né, o homem que vai lá, ou a mulher que vai lá. Olha, tem, né? eu Outro nunca tratamento? tive, eu nunca tive. O que acontece muito, como eu atendo muito homem, muitas vezes as esposas vão junto na avaliação. Vai os dois, vai o casal, e eu adoro fazer exatamente o que eu fiz com vocês. Instrutivo. Dou essa aulinha, dou aula sobre sexualidade, explico sobre exatamente isso, o clitóris, eu dou essa aulinha, adoro dar essa aulinha. E aí eles, né, nossa, que legal. Às vezes a mulher fala assim, nossa, eu vou fazer uma avaliação também, vem fazer a avaliação. Acontece muito de eu tratar os dois, homem e mulher, em separado, mas nunca aconteceu estresse, nunca aconteceu estresse. Perguntas que me fazem muito, mas já aconteceu do homem ter ereção? Já me aconteceu muito. Gente, se acontecer, ótimo, tá de alta. Nossa, Porque olha, que maravilha. Poxa, É isso que a gente chegou, quer, né? É isso que a chegou gente no Na quer. realidade, a mulher Tá vai curado. agradecer você. Tá Vai curado. falar, nossa, Sim, agora vai. exatamente. muito Mas legal. não, assim, nunca aconteceu, porque ele tá lá, geralmente meus pacientes homens, eles vêm de uma prostatectomia radical, que é a retirada da próstata, retirada da né? próstata. Quando ele faz a retirada da próstata, ele fica com incontinência urinária e com a disfunção E com a erétil. disfunção. Então ele tá abalado, ele passou por uma cirurgia de câncer, psicologicamente, ele tá todo abalado, sabe? Então ele tá ali precisando de um apoio, ele tá usando fralda. Ele não tá pensando em Nada relação disso. sexual. Ele nem consegue, sabe? Com 3, 4, 5 meses, ele às vezes chega no consultório, doutora, tive um esboço de ereção. Olha. Então ele começa a conversar, eles começam a entrar nesse assunto um pouco mais tardio, eles têm essa dificuldade de começar. Mas eles demoram. voltam? Eles Voltam. Eles Porque voltam. eu tenho um pai de um amigo meu que ele fez a cirurgia. Alguns não voltam. E não, e alguns não assim, voltam. e ele não queria fazer, era a solução para o câncer dele. E ele não queria fazer justamente por esse motivo. Eu acho que nem ele sabe que existe uma existe forma de uma forma de tentativa de tentativa. voltar. Sim, tem. Nossa, importante Existe isso. uma grande Sim, porcentagem mas já assim acabou o programa. que- E eu tenho mais uma Voltamos pergunta pra lá. finalizar. Gente, a última pergunta. Gente, Galera que mandar mais aqui, a gente vai Tá pra parte 2. acostumada. nós vamos fazer o parte Exato. 2. Mas que coisa, olha, da cirurgia de próstata. É quem Importante, tira. isso aí é muito legal, não sabia Ó, não. o Ernesto de Campinas
mandou pra gente. Um amigo pediu, um famoso amigo. Um amigo É meu. sempre amigo, né? Famoso amigo. O amigo pediu pra perguntar. Fala, Ejaculação precoce. Existe um tratamento e resolve? Existe. Existe. A gente faz uma dessensibilização da glande do pênis, né? O que acontece muito na ejaculação precoce é que... Vamos pra agora. Vamos. Vamos pra aula. Vamos pros bonequinhos que a... Vamos pra aula. Ó o a PP. Renata. O que acontece muito também é legal. o que acontece muito na ejaculação precoce é que o homem ele tem aquele prepúcio, né? Aquela pelezinha, A pele. pelezinha. Aham. E aquela pelezinha tá sempre cobrindo o pênis. É o que Certo. acontece na relação sexual quando tira aquela pele, a sensibilidade, ele goza rápido. Certo. E é o que acontece. Então, a gente precisa dessensibilizar essa glande. Então, o que a gente orienta esses pacientes a fazer? A abrir essa pelezinha, às vezes colocar o micropólio para deixar essa pele exposta. Para deixar a cueca roçando mesmo nessa glande Sim, durante pra o ir dia. tirando essa- Para essa- dessensibilizar essa glande. interessante. E assim, por exemplo, na masturbação, por exemplo, a gente ensina o paciente na masturbação, faz a masturbação, viu que vai chegar ali perto do orgasmo? Prende a glande, espera um pouco, espera 3 segundinhos, volta, se masturba de novo, espera 3 segundinhos e vai dessensibilizando. Então a gente vai passando esse tipo de exercício para o paciente para ele se acostumando com a sensação e demorando mais o processo de ejaculação. Deixa eu aproveitar que Que você pegou bacana. o modelito e fazer uma pergunta. E aí tem estímulos elétricos, tem umas coisas que a gente faz no consultório também. que né? Eu tô assistindo umas novelas, aí eu tô aprendendo as coisas bíblicas e tal. E aí tem uma das partes lá, eles falam que tem que fazer a circuncisão, é isso que fala? O que é isso? tirar. É tirar essa É geralmente tirar essa tirar pele. essa pele. Tirar essa pele. Então, assim, quando o homem ejacula muito rápido, geralmente é porque essa pele tá muito grande. E aí, tirar essa pele é a melhor coisa que tem. Mesmo porque tirar essa pele, gente, é muito higiênico. Porque essa Meu filho pele... não tirou, por exemplo. deixar essa pele, fica aquele esmegma É, eu aqui, sei, fica é um branquinho, trabalho. aquilo ali pode ficar fedido se não lava muito. Então, tirar essa pele, deixa o pênis sequinho, deixar mais limpo, deixar mais higiênico. Então, legal. o cara, os homens circuncisados naquela época tiraram essa pele. Isso, eles faz tiram a essa pele da retirada, ponta. faz esse cortezinho, tira essa pele A pele e da fica muito mais limpinho. Nossa, Que legal. Deus era inteligente até nisso, né? Tira. Gente, agora sim. Agora chega de perguntas. Vamos. Temos muitas perguntas. Vai ter Érica parte Vamos 2, fazer a vai parte ter Érica 2. Já vamos parte deixar 2. agendado para abrir o Érica parte A 2. Érica volta. A Érica Abril, volta. maio, Beleza. junho. Eu acho que cada- tem. ó, Eu cada- acho que tem. E com certeza eu irei no seu consultório fazer uma consulta. É isso aí, muito Pra bacana. aprender, Muito né? bacana, Aprender muitas muito, coisas. Muito legal mesmo, Muito Érica. Foi bem. super instrutivo. Aproveitando, vamos emendar aqui no nosso. Comigo. É. É comigo, não roube a minha no fala. No nosso. Bom, gente, garotada, chegou a hora do nosso momento solidário. Roda a vinheta aí do nosso Garotas em Ação. Garotas do programa. E hoje o nosso Garotas em Ação novamente, nós vamos falar do Avance Doe. Isso aí. Avance Doe nasceu do desespero. Então, contando rapidamente a história, no início da pandemia, meu sobrinho teve um AVC, e aí naquele, né, morre, não morre, fiz uma promessa de doar 50 cestas básicas. Nos grupos de orações que nós fizemos, todo mundo resolveu ajudar e nós doamos 312 cestas. De lá para cá, manteve-se o grupo e hoje a gente está com 27 voluntários, onde a gente arrecada um valor mensal e a gente compra a cesta básica e entrega para 4 instituições. E eventualmente a gente ajuda um caso ali, um caso aqui, que precisa, que aparece, e a gente divide, né? Então, assim, é pouco, mas mesmo assim a gente divide. Então, as pessoas começam a doar pelo menos R$50 e doa quanto quiser. A gente pega o montante, compra as cestas e distribui. Isso é todo mês. Então, se você quiser ser um voluntário mensal, um voluntário esporádico, ou não tem dinheiro para ajudar, mas quer ajudar de alguma forma, divulga as nossas redes sociais, divulga o link do nosso grupo do WhatsApp, para a gente conseguir quanto mais pessoas, melhor, porque quanto mais a gente aumentar o valor, mais pessoas vão ser beneficiadas. Então, o Insta é @avance e doe,
E na descrição aqui do episódio vai ter o link do WhatsApp, quem quiser entrar e fazer parte dessa ação solidária. Inclusive, a gente ajudou o Guilherme, que a gente vem contando. E nós vamos ajudar novamente. E juntos somos mais fortes. Com certeza. E é isso aí, gente. Hoje a gente teve o prazer de ter a Érica aqui com a gente, falando muito mais sobre sexualidade, orgasmos, aspectos físicos, ginecológicos, sobre vários assuntos aí. Acompanha, porque vai ter parte 2. Foi um prazer, viu, Érica, ter você aqui com a gente. Foi um prazer aqui. Eu que falo que foi um prazer estar com A vocês. gente teve aprendizado. A gente teve aprendizado, informação, piadinhas, porque é básico. Com certeza. Muitas Quinta perguntas. Vocês estão convidados a participar de novo com a gente aqui, porque a Érica vai voltar. É um assunto, assim, que dá, né, meninas, dias de discussão aí e principalmente, aprendizado. Eu acho que o que a gente tira de mais importante aqui é cada um se conhecer e buscar ser feliz naquilo que te dá prazer, sim. Tanto toque, quanto várias outras cositas más. Não ter medo. Além de coisa. Não ter Desvendar vergonha. mitos, procurar informação, porque existem tratamentos aqui que a Érica mostrou pra gente. Então, procure se você, né, sente a Precisar, necessidade e tudo, procure, existe. Às vezes pode estar fisioterapia sofrendo à pélvica. toa. Sofrendo à toa, tá bom? E Érica, muito prazer ter você aqui. Prazer, hein? Foi todo meu. Vai Muito voltar, bom. porque a gente quer Vai mais. voltar, vai voltar. E aí, Carlinha? E meninas, a gente não pode deixar de trazer o nosso quadro. Isso me deixa puta! Então vamos lá, né? Começa Seguindo o aí. nosso tema de hoje. Renata, o que te deixa puta? O homem que não tem paciência de esperar a mulher chegar no seu momento. Chega nos 500 ml de Os sangue. 500 ml, os 500 ml. 500 ml, É e isso você, aí. Carlinha? Ai, gente. Nossa, calma, me pegou de surpresa aqui. O que me deixa puta? Eu acho que um homem miojo mesmo, né? Me deixa um pouco puta. Miojo. Ou aquele cara que não pensa, é egoísta. É né? isso. Mas uma coisa que me deixa puta, a pessoa ser ignorante. Quarto, mentira. Não, a pessoa ser ignorante. Porque... Você vai deixar sem pra lá, filha. Não, mas concluindo, a Vai. pessoa ser ignorante Ok. ela, O que é? ela ter um problema, guardar pra ela. Eu já vi isso várias vezes. Guardar pra ela. Aí uma pessoa fala do mesmo problema que ela tá sentindo e ela zoa, brinca, faz piada. Sendo que ela também tem esse problema, só que por uma questão social, tabus, enfim, ela não expõe. Então isso também me deixa puta. Galera, tá sofrendo? Bota pra fora, procura ajuda, né? Com certeza. Literalmente. Seguindo esse conceito Você, dona aí, Marília? Quem não Não busca sei, não deixa- informação. Eu sempre Pegou de fico surpresa puta agora. com todo mundo que Pensando. não busca informação. Não busca informação. E os homens miojo? Os homens 3 minutos, seus dias estão contados. Isso Junto aí. com a doutora Érica, viu? Isso aí. Você Mas pega de... depende, às vezes o homem miojo é bom quando você tá cansada. Ah, ótimo. Não, senhora! Aqui nós... Você falou que retardado, eu fico expulsão. com isso. O quê? Eu não ponho lingerie nova, passo batom, perfume, creme caro, que vem lá dos States. Olha a propaganda. Botox na cara. Exatamente, Eu não faço isso exatamente. para dirigir, ó, Certíssima. chega nem perto. Se estiver cansada, nem comece. Nem começa. Exatamente. Cansada depende, se vem pela nuca dá certo. Todo cansaço. Todo cansaço tem o início do fim. Ó, a doutora vai concordar comigo. A doutora vai concordar comigo. Exato. Ela vai falar o Bora, dela. Eu não Érica. Ai, gente, eu filha. fui pega de surpresa, né? Que eu tô... não sei nem o que falar. Eu vou falar pra ela. Sabe o que deixa a doutora Érica puta? Pessoas que não procuram ela pra resolver isso aí, seus problemas. É isso aí. Ai, gente, olha, tá Muito vendo? Eu bom, falei que tá a gente tem vendo? Tá informação vendo? e a Tem gente de tem tudo muita aqui. risada e piada. Tem de tudo. E também pessoas se entregando, né, É gente? isso aí. Renata, tem Sem recadinho dúvida. pra nós? Se você viu o episódio de hoje, não deixa a gente sem a sua curtida. É muito importante para nós. A gente quer continuar criando mais assuntos como
o que a doutora Érica trouxe pra gente hoje. É isso aí. Então vai lá no nosso Instagram, no YouTube. No sininho. Exato. O sininho da minha mãe. É, Da o minha Não, mas eu tô mãe. aqui ligado ao tema. No É, sininho. no sininho. Não é nesse sininho aí. Esse sininho você faz aí na sua esposa. E assim vai, né? No sininho do Entenderam, né? YouTube. Entenderam, É, né? Isso aquele aí. que tem um Isso desenho aí. de um sino Vamos lá. mesmo, tá? É. É. Continua. Vai, gente! Manda pra gente as suas perguntas, sugestões. A gente vai criando os próximos episódios aí junto com vocês, tá bom? Quem sabe a sua Ótimo. pergunta, o seu relato, as suas sugestões não entra aqui no nosso próximo episódio. Exatamente. Isso Como aí, nossos exatamente. Que mandaram as perguntas aí e a Isso doutora aí. respondeu pra todo mundo, tá bom? Exatamente. E emendando aqui, a gente tem uma novidade. Agora, o próximo episódio, quem vai escolher é você. Ou seja, toda semana a gente vai colocar no Instagram 2 opções de temas. E aí, o mais votado, na sexta-feira, a gente fala qual foi o tema mais votado. E terça-feira, a gente vai pro ar com o tema mais votado que vocês escolheram. Então, agora a gente não vai mais ficar linkando aqui os próximos episódios, não. Então, É vai isso ser aí. surpresa. E a gente gosta que vocês participem. Então, só votem. Acompanha nosso Insta pra Isso vocês aí. verem quais são os temas, quais são as opções. E aí, sexta-feira, a gente sempre fecha. E aí a gente vai decidir se a gente já conta quem ganhou, se a gente faz surpresa na terça. A gente É vai isso aí, bolar é aqui. isso aí. Mas você é quem vai escolher. Isso É aí. isso aí mesmo. E pra gente tá na reta final aí. Não pode faltar, né? Exato, não pode faltar o quê? A frase da semana. Roda a vinheta. Roda a vinheta. Então, como a gente hoje está com convidada, vamos nada mais justo do que ela ler a nossa frase da semana. Da semana. Érica, fala pra gente qual que é a frase da semana. O prazer feminino não é um mistério, é um direito. Conhecer o próprio corpo não é um luxo, é uma revolução. Muito bom. Frase muito top. Sensacional. E nós estamos aqui para falar agora do desafio dos 10 mil seguidores. Ai, meu Deus, vem, Mico. Vem, Mico. Não. Mico que convidada não paga, tá? É, só fica- quem é do fiquem programa tranquilos. mesmo. A Ivetinha não tá aqui, mas ela vai pagar mico também, que nós vamos pôr ela Eu acho que ela pra- tem que pra pôr ela de marcar. castigo, ela paga o mico maior. Eu acho que ela vai ser a primeira a pagar mico, viu? Só porque ela faltou hoje. Exato, Mentira, exato. tadinha. Hoje ela estava trabalhando. Mas nós estamos com o desafio dos 10 mil seguidores. A cada 1.000 seguidores, TikTok, YouTube, Instagram, essa galera aqui vai pagar um mico que vocês vão escolher. Então vão lá, curtam, se inscrevam, que cada um que tiver lá vai contar. E depois vocês vão escolher o que mico que nós vamos pagar, quem vai pagar, ou se todo mundo paga, tá bom? Vamos nessa. Meu Deus do céu, eu tô até com medo, viu, Renata? Porque É, olha, gente, a tá gente vai pagar mico com moderação, né? Sem Tem Tá nada não, chegando, sem com tá nada limites chegando. e com moderação. Terão os micos para vocês escolherem. Olhem mas lá tá nas nossas chegando. redes pra vocês verem quanto tá faltando. É Falta isso pouco, aí, bem falta pouco. 998. Tá faltando, tá faltando. Não, esse era semana passada, agora já estamos em 995. Já estamos chegando lá, gente. Mas é isso aí, né? Tamo Gente, aí. esse foi o nosso episódio de hoje, com um tema maravilhoso. Eu queria agradecer vocês, ouvintes, que estão com a gente até agora. Você que participou. Claro, a nossa produção é incrível, Bubbles Studio. Bubble. Garotas. E, claro, Érica, muito obrigada por você ter Muito vindo mesmo. hoje. Foi sensacional, esclarecedor, divertido. Uhum. E fala pra gente como as pessoas te encontram. é isso aí. Fala pra gente aí os seus contatos. Obrigada pelo convite, meninas. Eu tenho um consultório em São Bernardo do Campo. No consultório eu atendo às terças, quintas e sábados. E eu atendo no Hospital Brasil em Santo André. No Hospital legal. Brasil eu estou via convênio, então é Tá. através de lá, tá? Tá. Minhas redes sociais tá na descrição. Vou colar aqui, ó. Isso. É no Instagram, é @fisio.ericapedros. E no TikTok é @doutoraericapedros.fisio. Érica com K, tá, gente? Érica com K, Mas na exatamente. descrição do vídeo vai ter todos os links, todos os Exato. arrobas.
dela, como acha ela, hein? O consultório fica no centro de São Bernardo No do centro de Campo. São Bernardo. Isso. Muito bom. E muito se bom. você gostou desse episódio, deixa sua curtida, compartilha. Aqui a gente vai colocar um QR Code em algum canto aqui da tela que vai direcionar para todas as nossas redes sociais. Isso aí. Então, para facilitar a sua vida, é só você ler o QR Code que direciona para lá e você escolhe qual que você quer seguir. Não, seguir você não tem que escolher. Você Segue vai seguir todas. todos. Qual que você quer assistir primeiro? Melhorou, né, gente? Com Melhorou. Isso aí, melhorou. E dá essa força pra gente, tá? Desejo para você uma excelente semana, Isso aí. que hoje é só terça-feira ainda. Isso aí. Uma semana iluminada. Fique com Deus. Muita luz e, claro, muito prazer, né, gente? É isso aí. Tchau, gente. Foi um Beijo. prazer. Tchau, tchau. O quê? Ivete, você nem tá, Lógico que você não pode. veio. Vontade de ir no banheiro, vai. Eu também. Ainda bem que Então, a Wanda, continência depois de... urinária. Não, eu tô segurando. Ó o exercício. Não espirra, hein? Não espirra.